Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Muita programação para esse final de semana? Pois bem, eu tenho certeza absoluta que para uma pessoa como você, que está agora aqui no nosso Portal do José, e tantas outras que comungam dos mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos que nós temos em relação à realidade de coisas que acontecem aqui no Brasil, final de semana será absolutamente normal para aquelas pessoas mais agitadas, as que estão colocando seus afazeres em dia, e para as pessoas também que tiram esses dias para um descanso. Mas para uma figura em especial, vejam só, eu tenho sublinhado aqui alguns dias. A figura do senhor Jair, o inelegível, os dias serão muito complicados, para dizer muito tristes, né, na verdade. E para todas as pessoas que estão no seu entorno e que acreditarem praticaram todas as insanidades tóxicas contra o povo brasileiro, contra as nossas instituições, e agora o pesadelo está muito grande para eles, porque eles estão vendo o pior acontecer, ou seja, a justiça. É a coisa pior que pode acontecer para criminosos. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, porque o motim de uma parte dessa Orcrim está dando errado. E cadê a coragem dessas figuras? Nós vamos aqui desmistificar algumas situações e mostrar que um dos filhotes do inelegível está temendo pelo pior. Ele está achando que o papai vai partir dessa para outra, né? Por causa do ministro Alexandre de Moraes. Vejam só, dá para a gente ficar com peninha? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo. Mas antes de mais nada, é fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também o nosso portal, os nossos outros vídeos, compartilhe, dê sempre o seu joinha, que é muito importante, seu comentário, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros e o nosso novo canal de cortes. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, talvez eu tenha sido um dos primeiros, se não o primeiro aqui a colocar em rede social, o fato que o senhor Jair já está preso. E o fato dele estar preso significa que ele não sairá mais dessa condição. Ele não circulará mais entre nós. Ele não utilizará mais as redes sociais para ficar intoxicando o povo brasileiro. Agora, algumas figuras que seguiram essa cartilha vão se dar muito mal, porque ele se dando mal, a porteira estará aberta. E aí o seguinte, eles estão mancomunados com agentes estrangeiros, como a gente tem sempre mostrado aqui, estão ali vendendo a sua alma a uma poderosa nação estrangeira para atrair o nosso país, mas eles têm que torcer para não ter nenhuma declaração de coisa mais grave aqui, porque senão a pena de morte no Código Penal Militar está valendo, como eu mostraria aqui para vocês. E a pena de morte instituída numa lei de 1969, em plena ditadura militar, que essas pessoas tanto ufanam, né? Mas vamos aqui aos fatos. Hoje, uma situação curiosa que eu vi foi a coluna na página 2 do Globo, a coluna da Thaís Oyama. Eu não lembro de ter visto ela publicar colunas no Globo, mas hoje eu achei muito interessante com esse título aqui. A disputa pela franquia Bolsonaro, porque é o que se converteu a figura do nome Bolsonaro. Então, muitos que perceberam o pântano que parcela da sociedade brasileira foi jogada, estão querendo mergulhar nesse pântano e figurarem ali como os novos donos da franquia. Isso está gerando muitas cisâneas, é o que ela diz ali na coluna dela. Mas eu achei mais interessante foi a abertura da coluna dela, quando ela diz o seguinte: hermeticamente fechado em casa até segunda ordem. É uma maneira delicada de dizer que ele está preso, que ele não sai mais. Hermeticamente fechado em casa até segunda ordem e sem perspectiva de sair desta para melhor, com o julgamento de setembro, muito antes, pelo contrário, Jair Bolsonaro está prestes a virar uma ideia. Bom, a gente já viu essas frases, esse pensamento algumas vezes na história, né? Algumas para o bem, outras para o mal. Nesse caso aí, para o mal. O que está acontecendo no clã é o seguinte: quando o Bolsonaro teve a tornozeleira eletrônica instalada na sua canela, o Carluxo teve um pico de pressão e foi parar no hospital. Ficou lá de um dia para o outro, mas está bem, está curado. Mas a cabecinha do Carluxo não está boa, né? Aliás, a cabecinha do clã é complicado, ou as cabecinhas, né? E de todos aqueles que estão no entorno. Alexandre de Moraes está decidido a matar Bolsonaro, diz Carlos. Puxa vida. Filho de Bolsonaro chamou o ministro de coveiro e afirmou que o pai é vítima de uma perseguição homeopática e calculada. Nossa, que coisa, que expressão, que construção frasal, hein? Perseguição homeopática. E chamando o Alexandre de Moraes, o ministro, de coveiro. Ué, mas vocês não estão querendo que a lei Magnitsky
se aplique contra o ministro Alexandre de Moraes, sua família, sua esposa, seus bens, não querem a pena de morte econômica do ministro Alexandre de Moraes? Aliás, vocês têm alguma conexão com a expressão direitos humanos? Vocês têm, mas sempre atacando os direitos humanos, né? Aqui a matéria diz: o vereador Carlos Bolsonaro afirmou nesta sexta que o ministro Alexandre de Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro. Esta foi a primeira publicação do vereador no X, depois que o magistrado decretou prisão domiciliar do ex-presidente. Carlos chamou Moraes de coveiro e afirmou que o pai de 70 anos é vítima de uma perseguição homeopática e calculada para destruí-lo, física e psicologicamente. Disse ainda que a tortura virou método para arrancar delações válidas sem provas, em referência aos processos judiciais aos quais Bolsonaro é investigado como tentativa do golpe de Estado 2022. Senhor Carluxo, o senhor jogou fora aquela camiseta que vocês todos usavam, né? Com o torturador brilhante Ustra. Será que o fantasma de Ustra está visitando vocês à noite? Está jogando na cabeça de vocês o que ele fazia com seus opositores políticos? O que ele fez com os cadáveres das pessoas que ele torturou e desapareceu? Será que a alma de Rubens Paiva, será que está penetrando aí aonde vocês dormem para mostrar o que de fato acontece, o que de fato é tortura? Aqui o papai de você, né? Está agora atormentado aqui, ó, aqui num banner aqui, onde ele, sorridente, posa com a capa do livro do brilhante Ustra, do torturador, rindo, né? A verdade sufocada. Aqui o papai, né, do Carluxo, quando presos políticos foram mortos e tiveram seus corpos incinerados, ou desaparecidos, esquartejados, enfim, os parentes que procuravam seus desaparecidos para o enterro digno, para ter um local para reverenciar os seus mortos, eles se deparavam com isso aqui quando eles iam lá em Brasília, no gabinete do criminoso. Desaparecidos do Araguaia, quem procura osso é cachorro. Então, por aí vai. Sem falar na admiração, né, e nas frases que ele fez apoiando ditadores de outros países, como, por exemplo, o ditador Pinochet, que causou nojo nos chilenos, né? Até no presidente chileno, na época, ele fez um reparo a algumas frases que Bolsonaro andou fazendo. Essa gente do mundo cão, vejam só a distância entre a coragem e a covardia, para eles é um negócio quase que não existe, né? Aliás, é uma questão até psicológica, né, que eu tenho tentado compreender melhor. O que classifica uma pessoa como uma pessoa corajosa? Uma pessoa armada, uma pessoa que está diante de uma outra indefesa e que fala de uma forma forte, virulenta, que grita, que impõe ali alguma condição, essa pessoa é corajosa ou essa pessoa é covarde? E esses bolsonaristas todos que dizem que defendem a pátria, esses todos que dizem que vão fazer uma coisa, mas no primeiro contato com a lei, com a justiça, eles choram, eles fazem as coisas nas calças, para não dizer outra coisa. Essa gente é corajosa mesmo? Será que a gente consegue encontrar um? Bom, e aí é o seguinte, eles estão espalhando nas redes sociais coisas como essa aqui, eles estão sonhando com a lei magnífica para todos nós, né? É fake que Trump ameaçou enviar exército dos Estados Unidos para prender Moraes. Os caras colocam isso nas redes, gente. Ainda tem essa gente remanescente com esse tipo de tóxico. Você deve ter recebido muita coisa quando o Bolsonaro estava ainda na presidência da República, quando essa gente estava querendo implementar uma ditadura no nosso país. Todos nós recebemos vídeos de gente marchando, gente sem camisa, gente fantasiada de soldado, 72 horas para cá, 72 horas para colar, né? Então foi um negócio tenebroso, mas isso continua. Só que é o seguinte, essas criaturas que estão querendo algum tipo de beligerância entre Brasil e Estados Unidos, se houver formalmente declaração de uma guerra, é bom essas pessoas saberem, né, que como traidoras da pátria, elas estão sujeitas ali à decretação da pena de morte que está prevista no Código Penal Militar Brasileiro, que se aplica se houver a decretação de um estado de guerra do Brasil contra uma nação estrangeira, de uma nação estrangeira contra o Brasil. Ou algum tipo de beligerância, mesmo se uma declaração concreta tiver alguma situação hostil. E aí o Código Penal Militar, ele prevê algumas situações. Algumas delas estão previstas aqui no artigo 55. Deixa eu ver se é isso aqui. Artigo 55 das penas principais. As penas principais são, letra A, morte, reclusão, detenção,
prisão, impedimento. Artigo 56. A pena de morte é executada por fuzilamento. Então, vocês aí que estão querendo confusão do Brasil contra a nação, saibam que vocês estão sujeitos a isso, tá? O artigo 355 do Código Penal Militar, que fala dos crimes militares em tempo de guerra. O crime do artigo 355, traição, pena de morte ou 20 anos em grau máximo. Favor ao inimigo, artigo 356, pena de morte, que significa favorecer ou tentar o nacional, favorecer o inimigo, prejudicar ou tentar prejudicar o bom êxito das operações militares, comprometer ou tentar comprometer a eficiência militar. No traição 355 tomar o nacional armas contra o Brasil ou Estado aliado ou prestar serviço às Forças Armadas de nação em guerra contra o Brasil. Então, torçam pra gente ficar na maior paz, tá? Seus patriotas de Araque, porque, olha, vocês entrarão na primeira fila de uma situação complicada. Eu tô falando isso, gente, mas imaginem só o que está acontecendo aqui no Brasil. Vocês imaginem se nos Estados Unidos alguns deputados estadunidenses fossem para Pequim chamar o governo de Pequim para criar constrangimentos dentro dos Estados Unidos contra os interesses dos Estados Unidos. O que vocês acham que aconteceria com essas criaturas nos Estados Unidos? Isso não daria a pena de traição com pena de morte também. Lá tem vários tipos de pena de morte, mas imagino que na questão militar seria fuzilamento também, né? Porque nos Estados Unidos tem as variantes disso. Então, é uma coisa que essa gente ou não se dá conta, ou eles estão dispostos mesmo a trair a nossa pátria para interesses pessoais dessa gente insana. Bom, paralelamente a isso que está acontecendo, Nicolas Jordi Zanata, veja a lista dos deputados denunciados na Câmara. Gente, esses deputados praticaram motim do tipo militar mesmo, de pegar uma aeronave, fazer, enfim, uma embarcação. A lista é Sóstenes Cavalcante, Zuco, Carlos Jordi, Nicolas Ferreira, Caroline de Tone, Marco Feliciano, Domingos Sávio, Zé Trovão, Bia Kicis, Paulo Bilinski, Marcos Polon, Júlia Zanata, Marcel Van Hatten e Alain Garcês. São esses os criminosos, os amotinados, que tinham esse discurso aqui, né? Veja o discurso do senhor Sóstenes Cavalcante. Senhor Sóstenes, o senhor teve coragem em que na sua vida? O senhor já defendeu algum movimento social? O senhor já enfrentou a polícia? O senhor já fez trabalho comunitário? O senhor já enfrentou a milícia? O senhor já foi para fora do Brasil? Foi para alguma zona de guerra? De que o senhor está falando quando o senhor falou esse tipo de estupidez aqui? Inclusive, Valdemar e outros partidos já tiveram uma conversa de alinhamento hoje às 10 da manhã e, a partir de agora, nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação. A conciliação é o seguinte, ou nós cedemos aos criminosos, ou senão não haverá conciliação. Ou nós cedemos aos sequestradores, ou não haverá conciliação. O discurso desses covardes todos era desse nível aqui. Eu peguei aqui uns recortes aqui do canal Alan dos Panos, que eu acho muito engraçado, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Vamos pegar aqui como eles trataram dessa temática, desses últimos acontecimentos. Vamos lá. Ano que vem, vamos mandar aqui 50 policiais aqui para poder nos tirar a força. Vamos ficar aqui, vamos permanecer, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô brabo, mano. Somos nós, deputados, obstruindo, obstrução total. Sentamos na mesa e não vamos abrir mão, não vamos sair daqui até que a anistia seja pautada. Então é o seguinte, esses aí são os valentões falando, né? Aqui o Zé Trovão, né, e outros tantos. Vamos lá. Ele dizendo isso e já aqui nos prints que foram postados, mostra que enquanto ele estava fazendo as bravatas, a deputada Júlia Zanata estava pegando o filhinho ou a filhinha para servir de escudo humano. Isso para a gente ver como essas criaturas são abjetas. Vamos pegar aqui. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair. Aí vai a Júlia Zanata com a criança. Fala pessoal, estamos aqui no plenário da Câmara dos Deputados. O Hugo Mota nos ameaçou, disse que vai suspender os nossos mandatos e que mais tirar a gente aqui à força com a polícia. Então eu estava em casa, mas fui chamada pelos colegas e tive que vir com a minha bebê. Será que eles vão tirar a gente à força? Será? O Hugo Mota discursou aqui um dia dizendo que tinha nojo de ditadura. Ha, 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 ha.
Acho que eu vou voltar para lá mesmo amamentando. Volto ou não volto? O que vocês acham? Volto ou protejo meu bebê? Volto ou não volto? O que vocês acham? Volto ou protejo meu bebê? Gente, a pergunta que ela fez nas redes sociais é a seguinte: eu volto para casa ou não volto? Ou protejo meu bebê? Olha só, ela colocou isso em discussão. Gente, esse é para nós vermos do que essas criaturas são capazes, né? E o Zé Trovão, que tinha feito ali um monte de bravata, olha, não vai passar aqui, né? Vamos ver. Empurra. Não, se eles me avançar, não empurra, eu vou levar eles junto no peito. Não empurra. Se eles avançar, né? Se eles avançarem, né? E aí o que aconteceu foi isso aqui, ó. Na sequência, quando o Hugo Mota botou a polícia judiciária, a polícia da Câmara lá dentro, o Valentão esperou o contato, e o contato veio, e a reação do Valentão foi essa aqui, ó. É isso, cara. Isso é o maior crime que tá acontecendo nessa casa hoje, cara. Isso não existe, cara. Nós não temos um presidente aqui, isso não existe, entendeu? Isso não existe, cara. Colocar a polícia aqui, não são bandidos não, rapaz. Chega de covardia contra o nosso país, não. Isso tudo é intriga da oposição, gente. Tamo junto até o fim. A presidência da Câmara... E aí vai, né? Gente, dá para alguma criatura dessa dizer que existe algum nível de coragem nessas criaturas, algum tipo de determinação? Mas bem, você já sabe a resposta, né? Mas vão ficar cada vez mais com facho mais baixo, na medida que a justiça se apresente para o destino delas, né? Bom, tenha um ótimo final de semana, mais tarde a gente volta e vamos ver o que vai acontecer com esse universo cão daqui para frente, né? Um grande abraço, tchau!